Olá, galerinha do YouTube, Fernando do Ferbala Centro Automotivo mais uma vez na área. Hoje é terça-feira, 18 de junho de 2024. E qual será o tema do vídeo de hoje? Troca do fluido da transmissão CVT desse Renault Fluence Dynamic 2013. Para maiores detalhes, acompanhe com a gente após a vinheta. Pessoal, aos 102 mil quilômetros registrados no odômetro, esse Renault Fluence, equipado com a transmissão automática do tipo CVT, veio fazer sua primeira troca de fluido, tá? A gente fez um teste de rodagem, percebemos que o carro já tem um pouquinho de patinação, quando você pega um top principalmente, não aquele momento de torque, o que é uma característica muitas vezes de um problema no câmbio, ou mesmo de um simples filtro de transmissão entupido, ou não entupido, mas já com a sua vazão reduzida, tá? Esse tipo de situação a gente sempre indica ao proprietário fazer a substituição do fluido e do filtro, que no caso desse carro especificamente e dos veículos dotados dessa transmissão JF11, que equipa aí o Renault Fluence, Nissan Sentra, Mitsubishi ASX, tá? São dois filtros, tá? É um filtro do tipo refil, que fica embaixo do trocador de calor, que o Gabriel está acessando agora, e mais um filtro convencional que fica dentro do câmbio, porém com acesso via cárter, né? Então, sempre que vai trocar, se troca os dois quando tem acesso, tá? Todo veículo dotado de transmissão automática, ou CVT, tem filtro, mas nem todo carro você tem um acesso para troca. Tendo acesso, o correto é trocar os filtros, tá? Aqui no processo a gente vai utilizar 11 litros do fluido CVT, próprio para transmissão CVT, que não é o ATF que utiliza nas transmissões automáticas, tá? E o processo será feito com a máquina, tá? Mas antes de pôr a máquina, o primeiro passo é tirar os filtros, desmontar o cárter para a troca do filtro interno, né? Fazer toda a descontaminação, a limpeza, né? E aí sim, coloca o filtro, coloca uma juntinha nova para depois, por último, a gente entrar com o processo da máquina. Pessoal, é sempre importante quando for esgotar o óleo, o fluido da transmissão, fazer isso num recipiente graduado. Por quê? Esse fluido que vai sair aqui do cárter não é toda a capacidade da transmissão. Ele vai sair aproximadamente aí, estamos já vendo aqui uma marcação, ó, em torno de 4 litros, tá? A transmissão tem muito mais do que 4 litros. Eu vou pegar certinho a informação, já te passo no outro take, mas acho que é algo em torno de 7 litros e pouco, tá? Por que no processo por diálise é feito o uso de 11 litros? Porque a gente tem que repor esses 4 litros que está saindo antes de começar o processo com a máquina, e depois fazer a máquina sim trocar os 7 litros de capacidade total do câmbio, tá? Existe uma perda? Sim, existe uma perda, mas isso é necessário para garantir que o fluido vai ficar 100% trocado, tá? Só esse fluido que sai aqui do cárter não é o suficiente para garantir uma troca eficiente, tá? Então aqui no caso o Gabriel já removeu o filtro que fica atrás do trocador de calor, que é esse filtro pequenininho, tá? Existem dois modelos possíveis, tá? No Sentra, que é um pouco mais antigo, é um filtro parecido com esse, porém é mais alto, tá? E aqui dentro do cárter também existem dois modelos de filtro possível. Então, antes de fazer a encomenda da peça, é importante sim desmontar, fazer verificação e comprar a peça correta, tá? Para aí sim fazer o processo da troca, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é uma polêmica hoje em dia no mercado, é a questão da necessidade da troca do fluido, tá? Existe erroneamente, eu posso falar com propriedade, alguns manuais falando que o fluido da transmissão ele é lifetime. Ou seja, o que ele significa esse lifetime? Significa que a montadora está dizendo que aquele fluido vai durar quanto durar o câmbio. A pegadinha dessa história é que eles não avisam você que se você não trocar o fluido, o câmbio vai durar menos do que deveria durar.
não existe nenhum fluido lifetime, tá? Todo fluido sofre degradação. Por calor, por tempo, por fricção, ainda mais numa transmissão, tá? Mesmo um fluido da transmissão mecânica, que esse tem menos degradação do que numa transmissão automática, toda vez que a gente faz uma troca de embreagem que desce o câmbio, eu recomendo também a troca do fluido. Já desceu o câmbio, já está fora, já põe um fluido novo. Imagine numa transmissão automática, que é caríssima de fazer um reparo, né? Hoje em dia, quando se fala de um reparo de uma transmissão automática ou CVT, gira algo em torno de 15 mil reais, tá? Sendo que uma troca de fluido, com filtros e tudo, fica uma fração disso, tá? Então não tem por que você arriscar perder uma transmissão ou fazer com que ela dure aí algo em torno de 100 e poucos mil quilômetros, sendo que ela poderia durar 300, você fazendo a manutenção preventiva correta, né? A recomendação técnica para uma troca de um fluido de transmissão é a cada 50 mil quilômetros ou 5 anos, o que acontecer primeiro. Se você tem um carro aí que roda pouco, um carro de garagem, não pode esquecer que o fluido se degrada com o tempo, tá? Nas próprias embalagens de lubrificante, quando você vê a validade, vem lá, indicando que ele tem a validade de 5 anos, tá? Então, esse é o procedimento se você quer ter menor custo de reparação futura. Agora sim, com o cartão removido, a gente já removeu aqui o filtro, tá? Esse aqui é o corpo de válvulas da transmissão, é o cérebro da transmissão, né? Aqui a gente tem o filtro interno, tá? Então o detalhe é esse aqui, ó. Existe uma versão desse filtro com esse cano curto, que é esse, e existe uma versão com cano longo. Para ter certeza de qual está adotado na transmissão, tem que se remover. Agora eu tenho condições de encomendar com o distribuidor o filtro correto, tá? Então esse carro utiliza o cano curto para o filtro interno e o filtro baixo para o trocador de calor. Agora que a gente removeu, a gente vai fazer uma limpeza dessa parte aqui com querosene, tá? Deixar tudo limpinho aqui a parte de corpo de válvulas. O cárter será descontaminado, tá? Aqui está o cárter, tá? Esses ímãs, essas duas rodelinhas que vocês estão vendo aqui no centro do vídeo, são ímãs e ele vai segurando as limalhas que a transmissão vai liberando, tá? Ó, e é bastante, tá? Não é pouco não, ó. Tudo isso aqui, ó, é uma limalha, tá? Ó, bastante limalha mesmo, tá? E essa limalha, ela vai contaminando vai entupindo o filtro, vai diminuindo a vazão do filtro, tá? Então você tem um câmbio CVTi que quando você precisa de torque, pega um top, ou você precisa de uma retomada de velocidade, você vê o câmbio miando, né? Simular um gato, isso aí já é uma obstrução, uma dificuldade. Você está perdendo desempenho do seu carro, tá? E está forçando a sua transmissão, tá? Então agora, olha só. Como é que podem dizer que não precisa trocar? Você está entendendo? Uma troca bem feita é assim, é desmontando e fazendo limpeza, não é simplesmente esgotar o óleo pelo bujão e colocar a quantidade que saiu. Tá? Lembrando que a quantidade que saiu, menos de 5 litros, dá para ver ali. Tá? E o câmbio tem a capacidade de 7 litros ao todo, ou seja, 2 litros, 2 litros e meio ficou numa área que não tem acesso aqui pelo bujão do cárter, tá? A capacidade exata da transmissão desse carro são 7 litros, eu confirmei no manual técnico, tá? Aqui a gente vai repor esses 4 litros e pouquinho que saiu. E depois, a diferença dos 11 litros, a gente vai fazer a troca com a máquina, garantindo aí uma troca 100%. Agora sim, o cárter totalmente descontaminado, a gente consegue enxergar os ímãs como eles são, tá? Aqui a juntinha nova, que vai entrar, a referência aqui para quem quiser, ó, JCA 034 da Japan Parts, tá? E aqui os dois filtros, tá? Ambos da marca Vega. O pequenininho, olha como ele é vermelhinho, quando novinho fica velho, fica todo preto, né? E aqui também da Vega, com cano curto, filtro novinho, tá? Então esse aqui é o conjuntinho que é substituído quando faz a troca, depois da limpeza. Com os filtros instalados e o adaptador correto da máquina instalada, a máquina passa a fazer parte do sistema, tá? Então nesse momento a gente está repondo no carro aquele óleo que saiu da drenagem inicial,
A gente consegue comparar nitidamente a diferença de cor do fluido novo com o fluido velho, tá? O novo entrando aqui, bem clarinho, né? Ele entra pelo trocador de calor com o adaptador correto. Cada tipo de transmissão tem o seu correto adaptador, tá? Não é padrão. Por isso que é importante você levar o seu veículo para fazer uma manutenção, seja ela uma simples troca de óleo, numa empresa que tenha o ferramental e o conhecimento técnico adequado para não fazer besteira, tá? Assim que entrar a quantidade de fluido que saiu da drenagem do cárter, a gente vai iniciar o processo da máquina para ela trocar o restante do fluido, garantindo assim que fique uma troca eficiente. Tá? Lembrando que essa máquina foi abastecida com 11 litros de fluido. Fluido específico para transmissão CV. Pessoal, munidos aqui do equipamento de diagnóstico apropriado, no caso aqui o Ferbalo Central Automotivo utiliza o SUM PDL 5500, e no módulo da transmissão a gente vai monitorar aqui a temperatura do fluido da transmissão para poder fazer a checagem do nível desse fluido, tá? A gente não pode confiar no nível que aqui se encontrava, porque a gente não sabe se em algum momento da vida, em alguma outra oficina, já foi feito algum procedimento de troca de fluido, tá? Então o que a gente fez? A princípio repomos ali 6 litros, quase 6 litros de fluido, que foi o que saiu quando a gente removeu o cárter e os filtros, tá? E a gente bota o carro para circular até atingir a temperatura adequada para fazer a checagem do nível, tá? Que no caso da transmissão em questão aqui seria 80 graus, tá? A checagem desse veículo é feita através de vareta, tá? Existe o procedimento correto, tá? Não é simplesmente puxar a vareta e ver o nível como se faz com o óleo do motor, tá? Aqui a gente tem que ter a temperatura ideal, que no caso é 80 graus, por isso que estamos monitorando. No caso aqui está 34 graus, vai ter que esquentar bastante, tá? Com o veículo transmissão em parque, veículo ligado, a gente puxa a vareta quando estiver com 80 graus e confere o nível, tá? Se estiver a mais, a gente retira o excesso com a própria máquina, tá? Existe um comando da máquina que eu consigo ajustar o nível, tá? Ajuste de nível, tanto colocando quanto retirando, tá? Então, antes de trocar o restante do fluido que ainda se encontra aqui na máquina, que tem um pouquinho mais de 4 litros, a gente vai ajustar o nível, porque daí a máquina vai deixar no mesmo nível que lá se encontra, tá? Então, uma vez ajustado, eu posso mandar trocar 10, 20, 30, 40 litros, quantos litros eu quiser colocar aqui na máquina, porque é por diálise. Mas o resultado final vai ser sempre um veículo com o mesmo fluido que lá se encontrava, tá? Se eu mandar por 10 litros, ela vai tirar 10 litros. E assim por diante, tá? Então a gente faz isso antes mesmo de continuar aqui a troca. Assim que atingir a temperatura ideal de trabalho, a gente volta. Pessoal, o Gabriel conferindo agora o nível do fluido, que já chegamos nos 80 graus, tá? Por isso que é importante fazer essa checagem. Ele já tirou 300 ml. Esse carro estava com fluido a mais, tá? É importante salientar que esses veículos dotados de vareta para verificação de nível, inclusive é uma coisa que tiraram, na maioria dos carros atuais não tem mais. O dono do carro não pode conferir o nível como se estivesse conferindo o óleo do motor, simplesmente puxar a vareta e completar a esmo, né? Nem o dono do carro, nem frentista de posto de combustível. Por quê? Não é igual você puxar a vareta do motor. Aqui tem que estar com o carro ligado e tem que estar com 80 graus o câmbio, tá? Como é que você vai saber que está 80 graus o câmbio se você não tem um scanner para acompanhar, tá? Então é comum, nesses carros dotados de vareta, acontecer esse tipo de situação. De você ir checar o nível e descobrir que o carro estava com fluido a mais, tá? Ah, Fernando, mas fluido a mais não tem problema. Claro que tem problema, tá? Não é bom nem a mais e nem a menos, mas se tivesse que dar uma em ordem de o que é mais grave, eu diria que o fluido a mais é mais grave do que o fluido a menos, tá? Se fluido a menos falta pressão hidráulica, o carro não funciona o câmbio, mas não estraga nada.
fluido a menos no caso, né? Agora fluido a mais, você trabalha com a pressão excessiva, pode dar vazamento em retentores, em juntas, tá? Então o carro tem que estar com fluido no nível, e é o que o Gabriel está conferindo agora, tá? Então, só para vocês verem, a própria máquina mostra uma temperatura, ó, na máquina está chegando a 70 graus, que é a temperatura do fluido que já passou pelo carro, saiu pela mangueira e veio até ela. No carro está um pouquinho mais quente porque está mais perto do sensor, ó. Então aqui com o scanner eu consigo ver a temperatura exata, 81 graus, tá? Um grau mais, um grau menos não vai fazer diferença nesse caso, tá? Transmissão em parque, depois de ter mudado as marchas, né? Então aqui é o caminho correto de fazer a verificação do nível, tá? Então o Gabriel tá ajustando o nível, a hora que ele deixar no nível certinho, aí sim a gente vai conseguir ir para a última etapa de troca do fluido. Então aqui ao todo nós removemos 400 ml, que é o que estava em excesso, tá? Agora se a gente vai para a última etapa, vamos mandar substituir aqui 3 litros e 900, que é o que a máquina tem que só ficar com meio litro, que é o operacional dela. A gente consegue comparar o óleo que lá se encontra, que já está bem mais claro do que originalmente, porque lembra que a gente já colocou 6 litros, e o óleo novinho entrando, ó. Tá? Aí aqui, ó, mostra a porcentagem do processo, tá? E a cor do fluido que vai melhorando à medida que ele vai trocando, né? A importância da utilização da máquina é que ela tem solenoides internos que conseguem monitorar a pressão de trabalho do câmbio. Ó, quando cai a pressão do câmbio, automaticamente ele derruba a pressão também da máquina, tá? Ó, subiu a pressão do câmbio, subiu a pressão da máquina. Isso garante total segurança no processo, sem risco de você danificar numa troca por enxágue, né? Esgotamento e colocação, né? Dá para fazer? Dá para fazer, mas tem que ter bastante critério, né? A máquina você já faz o processo com mais segurança, tá? Estamos aqui em 87% do processo. Notem que já está bem clarinho o fluido, ó. Fluido novo, né? Estamos terminando aqui, finalizando o processo, né? Já finalizando. A nível de comparação, vou mostrar para vocês como que estava esse fluido velho que estava no carro, fluido escuro, né? Natural, isso aqui com o tempo ele vai se degradando, ele escurece mesmo, tá? Mas agora você falar que não há necessidade de troca, bom, tá aí a comparação que não me deixa mentir. Como é diferente um fluido novo num fluido antigo, tá? Processo com a máquina finalizado, o veículo está com agora o fluido totalmente novo, filtros novos, nível conferido. Agora o próximo passo é a gente remover a máquina do carro. E via scanner vamos acompanhar os parâmetros. Alguns câmbios existe um reset de parâmetros, ou seja, toda vez que você faz uma manutenção ou troca o fluido, você consegue informar a transmissão para ela se adaptar a um fluido novo, a filtros novos, tá? Não é todo carro que tem, tá? O carro que tem, a gente consegue pegar via scanner, né? É o que o Gabriel vai checar agora, né? Se esse carro tem alguma função especial de calibração, tá? E pior que tem, pior que não, que bom que tem, né? É a recalibração. E aí é o que ele vai fazer agora, tá? O scanner dá o passo a passo, o próprio scanner já vem com as instruções de como proceder, né? Para cada tipo de transmissão, tá? Finalizada a parte de eletrônica agora, câmbio configurado, fazer um teste de rodagem, estando tudo em ordem, entregar o carro prontinho pro cliente. Drive with me, Renault Fluence. Ah lá, galerinha, aos 101.242 km registrados no odômetro. Fazendo o primeiro teste de rodagem após a substituição do fluido da transmissão CVT. Tá? Então a gente sai numa condição normal de uso para sentir a maciez do câmbio, né?
Lembrando que é uma transmissão CVT, então você não tem aquelas trocas clássicas, né, que a gente está acostumado a sentir em câmbios automáticos convencionais. Aqui ele vai variando continuamente, como se fosse um barco, né? Meio que mantém o giro constante, né? E o que a gente vai avaliar aqui? Aqui está a questão do barulho, né? Lembrando que o cliente nos procurou preventivamente, né? Sabendo do alto custo de reparabilidade desses tipos de sistema quando dá problema, ele resolveu, nunca tinha feito, já estava com esse carro há algum tempo, resolveu fazer um investimento para não ter uma dor de cabeça muito grande, né? E aparentemente está tudo em ordem, tá? Estamos andando aqui numa condição de bairro, né? Velocidade baixa. O que eu quero pegar é um top, porque na condição que a gente sentia maior, algum indício de algum problema já era justamente num top, onde o câmbio estava começando a dar aquela cantadinha que parecia uma miada, né? Não muito forte, né? Já peguei casos mais graves aqui na oficina, tá? Mas esse carro já tinha assim um indício de um filtro, por exemplo, obstruído, né? Passado da hora de trocar. É claro que nesses casos a gente tem que deixar o cliente ciente que a troca do fluido e o filtro é o caminho mais barato de tentar resolver o problema, tá? Quando o caso da patinação já é um problema de desgaste, seja ele da correia de transmissão ou do próprio cone, obviamente a troca do fluido não vai fazer milagre, né? Tem um pezinho um pouco mais fundo, ó, maravilha, é isso que eu queria sentir. Eu queria sentir justamente agora um top bem forte. O torque do motor sendo transmitido, ó, sem patinação, sem miado, ó, conforme acelera, ó, o torque do motor é transmitido para as rodas e automaticamente para o chão, né? E não tem patinação. Então, sim, notamos uma diferença aqui, ó, um top bem forte, inclinação bem grande dessa rua aqui, ó, pé fundo, ó, o carro subindo, ó, vai lá quase 5.000 giros, ó, subiu com louvor, maravilha. Isso aí, serviço concluído e com resultado positivo, que é melhor, que a gente sente a diferença. Além de ser uma preventiva, ainda melhorou o carro, tá? O cliente vai ficar satisfeito com o resultado e tranquilo para continuar com esse carro. Renault Fluence é um veículo de excelente custo-benefício, né? Pela mecânica que ele oferece, pelo que ele custa, né? Um carro confortável, grande, espaçoso para a família, manutenção não é nada demais, um carro tranquilo de manter, né? Old school, que eu costumo chamar, né? Não tem injeção direta, não tem bomba de alta, não tem turbo, não tem nada daquilo que é uma maravilha para dirigir até dar problema. Aqui não, aqui é uma mecânica, um motor bem conhecido, bem consagrado da Renault, né? Robusto, né? E que funciona muito bem. Então vamos finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo que eu tenho feito e quer incentivar o nosso trabalho aí, considere se inscrever no nosso canal, caso já não seja inscrito, tá? Deixa aquele like que ajuda outras pessoas a terem acesso ao nosso canal, tá? Forte abraço, até a próxima.